Oi, eu sou a Stephanie Ceola e esse é o Diário de Leitura. São pílulas do Possácio Podcast em que eu falo sobre livros assim que termino de ler, destacando as anotações que eu fiz e o que eu grifei durante a leitura. Não espere uma análise desapaixonada. É um comentário a quente sobre aquilo que acabou de ser lido e ainda está fervilhando na minha cabeça. Eu acabei de terminar a leitura de Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. É a primeira vez que eu leio esse livro. Eu já tinha lido O Quarto de Jacob, da Virginia, e o ensaio Um Teto Todo Seu, que recomendo muitíssimo, principalmente para mulheres que escrevem. E eu achava que ia chegar o momento em que eu teria que ler Mrs. Dalloway. Eu tive essa coragem de encarar esse livro quando eu estava na estrada, dia desses, ouvindo o podcast da 451, da revista 451, sobre os 100 anos dessa obra. A 451 também publicou uma reportagem bem extensa sobre os 100 anos desse livro, que eu vou linkar na newsletter do Possácio. Se você ainda não assina a newsletter, mas ouve os episódios, o endereço é podcastposfácio.substack.com. O conteúdo da newsletter é semanal, ela é publicada toda segunda-feira, diferente dos episódios aqui que são quinzenais às sextas. Então eu recomendo muito a news para quem quiser outro tipo de conteúdo, né, sobre literatura. Mas voltando a Mrs. Dalloway, fiquei muito feliz de finalmente encarar esse livro. Eu não sei, eu tinha uma impressão de que ele era muito difícil. Não sei o que já tinha no meu imaginário sobre ele que me dizia que eu tinha que estar preparada para o momento de encarar ele. Não achei uma leitura difícil, achei uma leitura diferente. Sabe quando você tem aquela sensação de que tá lendo uma coisa que nunca leu nada igual antes? Tô vendo uma coisa pela primeira vez. Quando você chega num lugar novo, que é lindo, mas que funciona de um jeito que você nunca imaginou que pudesse funcionar, um lugar. Essa foi um pouco a minha sensação lendo esse livro. Eu vou falar de outras sensações ao longo desse episódio, mas já para dar uma breve sinopse, assim, essa história toda de Mrs. Dalloway se passa num dia só, na Londres vitoriana. A Mrs. Dalloway é a protagonista, como não poderia deixar de ser, obviamente. E o que a gente fica sabendo logo no início desse livro? É uma manhã, ela sai para comprar flores, tem aquela célebre frase de que ela decidiu ela mesma comprar as flores. E ela vai dar uma festa nesse dia. No fim do dia vai ter uma festa na casa dela. Talvez uma festa meio, sei lá, meio Bridgerton. Quem viu Bridgerton vai entender a ref. Qual é a outra sensação que eu tive lendo esse livro? E é por isso que eu digo que foi me deparar com algo que eu nunca tinha visto antes. Claro que eu já tinha ouvido falar em fluxo de consciência na literatura. Quando a gente começa a ler Clarice Lispector, por exemplo, a gente se depara muito com esse conceito, né? A gente tem muito acesso ao que aquela personagem está pensando. Um narrador tão próximo que sabe me contando o que aquela pessoa está pensando, não só o que ela está fazendo. Mas em Mrs. Dalloway o que acontece é o seguinte. A sensação é, estou sentada no banco de uma praça, no centro de Londres, de 1920, mais ou menos, e eu vejo uma pessoa passando, indo comprar flores. Essa pessoa é a Mrs. Dalloway. E eu consigo começar a ir acompanhando o que aquela mulher está pensando. Então ela está pensando na festa, ela está pensando na filha, ela está pensando no marido. E ela também relembra o passado em alguns momentos. Não estou sendo literal aqui, tá? Isso não é um resumo do livro. Isso é um exemplo. E aí, de repente, nessa praça, eu tô ali, ouvindo os pensamentos da Mrs. Dalloway, cruza com ela um homem jovem, meio mal vestido. Ele tá junto com a esposa dele e ele claramente não tá bem. E aí eu começo a acompanhar o pensamento daquele homem. O nome dele é Septimus e para mim é o personagem mais interessante desse livro. Ele e a Mrs. Dalloway, essa analogia que eu fiz é uma analogia que não corresponde ao que ocorre no livro porque eles não se cruzam em nenhum momento. São duas histórias que correm paralelas. Mas isso que eu expliquei é o que acontece em Mrs. Dalloway. Então é isso, você está acompanhando o pensamento dela
De repente ela cruza com alguém, você começa a acompanhar o pensamento dessa outra pessoa. Essa outra pessoa cruza com alguém e você começa a acompanhar o pensamento dessa outra pessoa. Ou então você leitora, está sentada no banco de um ônibus, a Elizabeth, que é a filha da Mrs. Dalloway, entra nesse ônibus e você começa a acompanhar o pensamento da Elizabeth. Ou você está sentada na poltrona de um hotel em Londres e o Peter Walsh, que é um amigo antigo da Mrs. Dalloway, um namorado dela de adolescência, com quem ela poderia ter se casado, mas ela não quis casar, aparece depois de anos. Ele estava viajando, estava na Índia, e você começa a acompanhar o pensamento do Peter. Então é esse o fluxo de pensamento que o livro te entrega. É um fluxo muito vasto, porque você acompanha os pensamentos de todos os personagens. Muitos deles fazem parte do núcleo da Mrs. Dalloway, então tem ela, tem o marido, tem o Peter, tem a Elizabeth, tem uma amiga da Elizabeth, tem uma outra amiga da infância da Mrs. Dalloway, a Sally, enfim, tem uma galera. Eles são uma burguesia, a burguesia londrina ali, né? A Mrs. Dalloway é uma pessoa que veio já de uma família com grana e ela se casa com o Richard, que é um político. Então, eles circulam em meios da alta sociedade londrina, e para essa mulher é muito importante dar festas como essa, porque os bagrão vão estar lá. Começa, por exemplo, já lá pro fim do livro, quando tá rolando a festa, começa a ter o burburinho de que o primeiro-ministro vai aparecer, sabe? Então, pelos pensamentos que a gente vai acompanhando, são pessoas todas muito complexas, porque a gente tá acompanhando o pensamento delas. Então, não tem ninguém ali que, essa pessoa eu gosto, essa pessoa eu não gosto, porque não tem esse maniqueísmo no livro, porque você está acompanhando o que essas pessoas pensam e não necessariamente o que elas fazem, né? Não é um livro que tem essa história de ação. É um dia na vida daquelas pessoas. Então, você não consegue construir essa imagem fechadinha delas com base nisso. Eu tenho dúvidas sobre o que eu penso sobre a Mrs. Dalloway. Teve momentos em que eu pensei que ela era uma mulher super fútil, uma burguesa safada, que só estava preocupada com o vestido na festa. Teve momentos em que eu senti pena dela. Teve momentos em que eu me solidarizei pela preocupação que ela tem como mãe. O mesmo com o Peter, que também tive dificuldade de entender que cara é esse. Será que esse cara é legal? Será que não é? Será que ele amou mesmo ela no passado e já não ama mais? Será que ele ainda ama? E não precisa ter uma definição fechada sobre o que essas pessoas pensam, porque é o que está se passando pela cabeça delas naquele momento em que a gente está acompanhando o pensamento. Então a gente também tem um recorte, né? Não dá para tomar aquilo como definitivo. Eu acho isso muito interessante. E aí a escrita da Virginia é magnífica, porque é um jeito que eu nunca tinha visto ninguém escrever, assim, sinceramente, né? É uma coisa muito... Caramba, como é que é isso, ir pulando de um pensamento para o outro? Como que essa história se passa toda num dia e ela tem uma cronologia, portanto, né? Então, tem um momento em que o Big Bang bate e eu sei que é meio-dia. Mas, por outro lado, não é uma história que é linear, porque como tenho esse fluxo de pensamento, o meu pensamento não necessariamente está me acompanhando no presente, né? Eu não estou aqui falando e pensando, agora estou gravando pós-fácil e daqui a pouco eu vou fazer tal coisa e quem for acompanhar meu pensamento vai acompanhar ele cronologicamente. Pode ser que eu pense numa coisa, num erro que eu cometi em 2007. E aí, no livro rola isso também. É muito interessante, é riquíssimo, não dá vontade de parar de ler. Eu falei que o personagem que eu mais gostei é o Septimus. Eu vou falar um pouco sobre ele. Vou falar um pouco dos outros também, mas ele realmente me pegou muito, porque eu li esse livro, sei lá, acho que em uma semana. Eu li a edição da Antofágica. Muito bonita, tem ilustrações belíssimas, tá bem bacana. O Septimus é um personagem que destoa dessa alta sociedade. Ele tem alguma posição ali estável, meio como servidor público, assim, mas o fato é que ele é um cara que lutou na guerra. E é uma pessoa que tá vivendo, provavelmente, a experiência de trauma de guerra, assim, né? De
transtorno de estresse pós-traumático. Eu tô aqui querendo dar o Cid do Septimus. Ele tá mal, muito mal. E a gente vai acompanhando ele tá nesse parque, observando as pessoas. Ele vê pessoas que morreram. Ele conversa com pessoas que morreram na guerra em que ele estava lutando. Ele conversa com pássaros. Ele fica viajando com as nuvens no céu. Ele tá tendo muita dificuldade de se conectar com a esposa dele, que é uma mulher italiana que ele conheceu quando ele lutava na guerra na Itália. E aí eles casaram e voltaram para Londres. Ela é uma mulher que costura chapéus para essa burguesia. E a gente também acompanha os pensamentos dela, então o quanto ela tá sofrendo por o marido estar naquele estado e ela não saber o que fazer. Tem um médico, que é o Dr. Holmes, que acompanha esse cara, mas diz que ele não tem nada. E aí a gente já vê aquele estigma em cima da saúde mental, de ser deixada num segundo plano, assim, né? Ele não tem nada fisicamente, não tem, mas o cara tá, obviamente, destruído, assim, né? Até que eles vão para um outro médico, um médico caro, e esse médico diz, olha, a gente tem que mandar ele pro campo, né? Eu acho tão chique isso. Tem que mandar pro campo porque ele precisa ficar internado lá, ele precisa esvaziar a cabeça dele para fazer o tratamento. Aí ele vai ser levado para esse lugar, tipo, vamos supor que é uma clínica desse médico, e eles estão ali nessa expectativa por isso. Lá pelas tantas, e eu vou considerar que isso não é um spoiler porque é um livro que foi publicado há 100 anos, o Septimus comete suicídio. Eu fiquei muito impactada quando chega nesse momento. Eu tava lendo essa parte no domingo de manhã, tomando meu cafezinho, muito relaxada. E isso acontece e eu fiquei arrasada. Eu chorei muito. Eu fiquei muito impactada, assim, porque não que ele já não tivesse dito que ele pensava em acabar com a própria vida, não que não houvesse todos os sinais de que aquele homem estava num sofrimento profundo, mas quando o fato em si ocorre, é muito chocante. Ele pula da janela. E isso só se cruza com os demais personagens de um jeito muito sutil, porque, de repente, o Peter Walsh está andando pela rua e ele vê a ambulância passar. Ele ouve o som da ambulância e ele fica viajando sobre o som da ambulância e sobre o que será que aconteceu com alguém. E depois, lá no fim da festa, no fim do livro, né, o médico, esse último médico que o Septimus consultou, é um dos convidados da festa da Mrs. Dalloway. Então ele vai lá com a esposa, né? E eles chegam contando, tipo, eles chegam atrasados, aí eles chegam contando, a gente quase não veio, aconteceu uma coisa terrível hoje, um paciente suicidou. E aí a Mrs. Dalloway fica puta, assim, tipo, como assim eles estão aqui pesando o clima na minha festa, sabe? Vão embora, dá licença. Então é assim que essas histórias se cruzam. Eu achei muito, muito, muito interessante, muito sutil, muito vida real, muito um exemplo dessa modernidade, né, que a gente está conhecendo naquele momento, as pessoas flanando pelas ruas, e enquanto tem essa burguesia que está muito preocupada com a sua própria imagem, tem também pessoas vivendo traumas de guerra terríveis, que são o resultado de um aspecto político que envolve todas elas, né? O mesmo fator político que faz com que a Mrs. Dalloway esteja tão preocupada com a festa naquela noite é o fator político que levou um cara como Septimus para a guerra e resultou na morte desse homem, né? O livro não diz nada disso que eu estou dizendo, sou eu que estou brisando aqui. Eu já falei por 15 minutos e não li trechos desse livro ainda porque está tudo muito quente na minha cabeça, né? Eu acabei de ler mesmo. Mas eu vou passando por alguns trechos que eu grifei enquanto eu li, até chegar no final, porque tem 2 ou 3 pós-fácios nessa edição. Um deles é da Carola Saavedra, que eu gosto muito, e aí eu vou destacar algumas coisas que ela comenta também. Mas vamos lá. O primeiro trecho que eu destaquei, logo no começo, tem essa descrição dessa ambientação, né? No olhar das pessoas, no balanço dos passos, na marcha, no olhar arrastado, no alvoroço e no estardalhaço, nas carroças, automóveis, ônibus, furgões, homens sanduíche de passos arrastados, ritmados, nas bandas de metais, realejos, no triunfo e na melodia e na estranha canção aguda de um avião lá no alto
estava o que ela amava, a vida, Londres, esse momento de junho. Então é a descrição desse ambiente ali em que a história se passa, né? E o que a Mrs. Dalloway, Clarissa Dalloway, mais amava naquele lugar. Ainda sobre a Clarissa, vou começar a chamar de Clarissa de agora pra frente, pois somos íntimas. Ela pensa, o que eu vou dizer agora, ela pensa isso sobre si mesma. Ela quase nunca fazia as coisas pura e simplesmente por si só, mas para que as pessoas pensassem isso ou aquilo. Uma estupidez completa, ela reconhecia. E agora o guarda levantava a mão, pois ninguém passava percebido, nem por um segundo sequer. Ah, se pudesse viver a vida de novo, pensou ela, com o pé na rua. Poderia até ter uma aparência diferente. A Clarissa ainda reflete que jamais se sentia de todo contente ou de todo segura. E ainda nesse trecho tem a seguinte pensamento que ela tem sobre ela mesma. Infligia nela uma dor física e o prazer que sentia na beleza, na amizade, em estar bem, em ser amada e manter um lar adorável oscilava, estremecia e vergava como se de fato houvesse um monstro cavalcando as raízes, como se toda a panóplia de contentamento não passasse de amor próprio, esse ódio. Isso me chama atenção porque depois, lá nos pós-fácios do livro, eu acho que é no pós-fácio da Carola, ela fala que... Ou o outro. Enfim, mas nos seus diários, a Virginia Woolf, ela se orgulhava muito de uma coisa que ela diz que ela conseguiu fazer no Mrs. Dalloway, que é construir cavernas por trás das pessoas. Eu acho que é isso. E aqui fala no cavocar, né? Nesse trecho que eu li. É isso, a gente se sente cavocando esses personagens, sabe? Entrando ali na parte mais profunda deles para reconhecer essas pessoas, entender o que elas pensam. Então, essa primeira parte toda a gente passa acompanhando a Clarissa, a gente passa a saber muito sobre ela. Tem outro momento em que a Clarissa reflete sobre o amor e paixão e tal. E ela comenta que ela foi apaixonada pela Sally, essa amiga, na adolescência, na juventude. Elas estão ali na faixa dos 50 e poucos anos, 55. E ela pensa sobre isso, sobre como era a relação com a Sally, se não era amor, e sobre se apaixonar por mulheres. E nisso vem esse grande flashback, assim, dela lembrar de momentos ali da juventude deles, eles no campo, nas férias, no verão. Isso faz muito parte dos pensamentos, né? E entre essas lembranças tem esse momento bem íntimo das duas. Então veio o momento mais primoroso de toda a sua vida. Passando por uma floreira de pedra, Sally parou, colheu uma flor, beijou-a na boca. Foi como se o mundo todo virasse de ponta cabeça. Os outros desapareceram. Lá estava ela, a sós com Sally. E sentiu que tinha ganhado um presente embrulhado e que lhe cabia guardá-lo sem espiá-lo, um diamante, algo infinitamente precioso. Aí tem um momento que o Peter Walsh volta para Londres e ele vai logo visitar a Clarissa, assim, de manhã. E ele diz que ele estava na Índia, que ele se apaixonou por uma mulher lá na Índia, que ela era casada, tinha 2 filhos, mas que ele ia ficar com ela e tal. O Peter é esse cara meio vida louca, assim, eu tenho a impressão. E ele, quando ele estava indo para a Índia, ele se casou com uma mulher que ele recém conheceu no barco. E foi um casamento breve, então ele estava buscando anular esse casamento para poder se casar com essa outra mulher. E foi apaixonadíssimo pela Clarissa ali na juventude, mas a Clarissa não quis casar com ele. Então ele chega e vai visitar ela, e aí ele também rememora muito dessas coisas do passado. E depois fica pensando naquilo, fica ruminando aquilo, né? Tem um trecho que diz o seguinte: era terrivelmente estranho, pensou ele, como ela ainda tinha o poder, aproximando-se dele, tilintando, farfalhando, como ainda tinha o poder, enquanto ainda atravessava o aposento, de fazer a lua, que ele detestava, acender no terraço em Burton, no céu de verão. Tem um trecho que descreve um pouco quem que é o Peter, né? Diz assim: fora expulso de Oxford, fato. Fora um socialista, de certa forma um fracasso, fato. Mas com efeito, o futuro da civilização, pensou ele, está nas mãos de jovens assim. Jovens como ele mesmo havia sido 30 anos antes.
Então é assim que a gente tem acesso a quem são essas pessoas, sabe? A partir do que elas pensam sobre elas mesmas ou do que outras pessoas pensam sobre elas. E não a partir de um fato que é descrito pra gente. Sobre o Septimus, esse meu personagem favorito do livro, tem um trecho que diz assim: como estava tão feliz, já havia semanas e semanas, Résia, que é a esposa dele, andava conferindo significado a coisas que lhe aconteciam, sentindo-se quase na necessidade de parar as pessoas na rua, as que parecessem bondosas e generosas, só para dizer: eu estou infeliz. E aí, sobre esse trauma de guerra do Septimus, a gente entende um pouco pelo pensamento da Résia e do próprio Septimus, né? Ele perde um amigo na guerra, que é o Evans. E aí tem um trecho que fala o seguinte: quando Evans morreu, logo antes do armistício na Itália, longe de demonstrar qualquer emoção e reconhecer o fim de uma amizade, Septimus parabenizou a si mesmo pela sensatez de sentir quase nada. A guerra o ensinara. Era sublime. E aí, né, vem a pergunta: a que custo? E aí conta como ele estava se sentindo naquele momento, né? Agora, terminado tudo, firmado o acordo de paz, enterrados os mortos, ele era acometido, principalmente à noite, por aqueles clarões repentinos de pavor. Não sentia mais nada. Acho que é uma boa definição da depressão também, esse não sentir nada, né? Mas claro que no caso dele tem muitas outras questões, né? Ele continua vendo esse amigo morto, ele conversa com esse amigo morto, ele não consegue mais ter conexão nenhuma com a mulher, né? Isso é muito triste, assim, a gente acompanha isso nos pensamentos dela, da Résia. É uma parte bem pessimista do livro, né? Tem toda aquela parte festinha legal, pequeno burguesa, e essa parte muito triste, muito mundo real, assim. E já nos pensamentos do Septimus aparece muito uma sensação de abandono. O mundo inteiro bradava: se mate, pelo nosso bem. Mas por que ele haveria de se matar pelo bem deles? A comida era saborosa, o sol agradável, e essa história de se matar, como é que se faz isso? Usando uma faca de cozinha, uma visão desagradável, rios de sangue, metendo o nariz no cano de gás? Estava enfraquecido demais, mal conseguia erguer a mão. Além do mais, agora que estava mesmo sozinho, condenado, abandonado, solitário, como apenas os que estão fadados a morrer são capazes de ficar, havia certo deleite, certa sublimidade no isolamento, uma liberdade eternamente fora do alcance dos apegados. Esse é o primeiro momento que aparece ele falando sobre suicídio. E no mesmo dia ele comete, né? Então é bem, bem triste. Aí eles vão para esse outro médico e o médico logo de cara diz: é um caso de colapso total, colapso físico e nervoso. Esse médico é o William Bradshaw. A Résia pergunta pra ele: tá, mas então o Septimus tá louco? E aí ele fala que não. Aí ele explica: Sir William disse que jamais falava em loucura. Referia-se a casos do tipo como uma falta de senso de proporção. Achei bem interessante essa definição. Falta de senso de proporção. E aí, assim, então, olha o trajeto que eu fui fazendo, né? A Clarissa sai para comprar flores, passa pelo parque. A Résia e o Septimus estão lá no parque. Ela volta para casa. O Peter vai visitar ela. Depois sai de lá, vai embora. No caminho desse dia, o Septimus e a Résia vão para casa. O médico do Septimus volta a visitar ele porque ele tá conversando com a figura morta do Evans. O médico diz: melhor levar ele lá para outro médico se eu não sou bom o bastante. Eles vão para consulta com o Dr. William Bradshaw. Nisso, a Clarissa tá lá arrumando a festinha dela. A Elizabeth tá passeando por Londres com uma amiga, talvez namorada, não sei, que a Clarissa não gosta. O Peter volta pro hotel. O Richard tá pensando que pela primeira vez na vida, ele já tá junto com a Clarissa, sei lá, 20 anos, 30 anos. Ele deve dizer que ele ama a mulher, e aí ele compra flores pra levar pra ela, pra dizer que ama. Nisso, o Septimus se mata e eles escutam por Londres passar o barulho da ambulância. Tudo isso acontecendo no mesmo dia. E tem algumas pequenas reflexões de algumas pessoas que mostram esse conflito de classes ali daquela Londres. Tem a Elizabeth dizendo que ela nunca tinha pensado nos pobres antes. Que a mãe dela, por exemplo, né, a Clarissa Dalloway, todos os dias era servida na cama o café da manhã dela por alguma empregada.
Tem outro momento em que a Résia, a esposa do Septimus, reflete sobre aquele conceito que eu achei muito interessante do Dr. William Bradshaw sobre a loucura, não gostar de falar de loucura e ser assim uma falta de senso de proporção. E aí ela diz assim: homens que ganhavam 10 mil por ano falavam de proporção. Pois é. E aí tem a cena do suicídio do Septimus, que eu não vou ler aqui. Muito triste, muito pesada, muito gatilho. Isso se dá já na metade final do livro. E isso já é tipo fim de tarde, né? Tá chegando a hora da festa. O Peter decide ir pra festa. A Sally, mesmo sem ser convidada... A Sally, nisso, ela mora no subúrbio de Londres, é casada e tem 5 filhos. Ela que é rememorada pelos amigos como uma mulher super combativa, feminista, acaba que tá ali naquela vida bem pacata, assim, do subúrbio, e eles julgam muito ela no pensamento. Nesse momento da festa, é só uma pessoa pensando coisa ruim da outra, assim. É péssimo estar nos pensamentos delas. É um pensando, aquele lá sempre se achou grande coisa. Lá vem aquela lá que, olha só, embarangou, sabe? É umas coisas meio assim. E aí tem um momento da festa que o Peter e a Sally se encontram, né? Eles também eram amigos lá na adolescência, juventude. E a Clarissa fala pra eles esperarem ali até o fim da festa, pra eles poderem ter um momento só deles. Mas ela não tá dando bola pra ninguém. A Clarissa nessa festa é muito louco, porque a gente vai acompanhando ela. Eu penso muito nessa cena como, sabe, essas cenas no cinema, essas sequências sem cortes, em que você vai acompanhando, a câmera vai acompanhando muito perto, assim, aquele personagem transitando pelos lugares, fala com uma pessoa aqui, fala com outra ali, vai acontecendo tudo isso sem corte nenhum, assim. Lembrei do nada que tem um episódio inteiro da série The Bear, que é assim, que passa essa impressão, né? Provavelmente tem cortes ali, sim, mas eles não são tão visíveis, né? Eu imaginei essa festa desse jeito, lendo. E aí, o livro termina no momento em que a festa tá ali acabando e a Sally e o Peter vão ali e ficam junto com o Richard e com a Clarissa para terem esse momento de fim de festa deles. Então, a gente nem tem acesso ao que rola de papo entre eles ali, né? Termina nesse momento. E aí vem para os pós-fácios. Tem primeiro um pós-fácio ali que é de notas da ilustradora dessa edição, né? Que é a Sabrina Gevaerd. Ela conta como é que ela conheceu o livro e também que ela estava morando em Londres quando ela teve essa encomenda, então foi tudo muito próximo, assim, bem legal. Aí tem um outro pós-fácio que se chama Toda a Vida em um Só Dia, que é da Ana Carolina Mesquita, que é uma pesquisadora da obra da Virginia. Ela fala muito das semelhanças com o Ulisses, do James Joyce, principalmente no tratar desse momento pós-guerra, né? E ela descreve que a leitura de Ulisses fez a Virginia Woolf perceber um dia comum. Na mente de uma pessoa comum poderia conter toda a monumentalidade de uma vida. O tema poderia ser tão grandioso quanto guerras e revoluções. E também gostei muito que nesse pós-fácio tem uma relação entre a Clarissa e o Septimus. Como um duplo, Clarissa e Septimus compartilham as mesmas ruas e os mesmos blocos de tempo, e suas trajetórias se espelham e repercutem de maneira poética, porém os dois jamais chegam a tocar-se. É nesse pós-fácio que fala da história das cavernas, né? Diz assim: essa escavação do presente, um dos recursos mais impressionantes de Mrs. Dalloway, é o que a própria autora chamou de cavernas no famoso trecho de seu diário do dia 30 de agosto de 1923, quando fez sua descoberta. Aí tem o trecho do diário em que ela diz que ela escava lindas cavernas através dos personagens. Naquele momento, o nome do livro era As Horas, quando ela estava escrevendo, depois que mudou para Mrs. Dalloway. E aí, para fechar esse pós-fácio da Ana Carolina, tem uma frase que eu acho que resume muito bem o que esse livro faz. O real não está tanto no que acontece, mas nessa interseção entre o que acontece e o que cada um apreende, percebe. A Ana Carolina Mesquita é doutora em letras pela USP e tem uma tese sobre os diários da Virginia Woolf. Aí depois em outro pós-fácio que se chama O Êxtase das Pequenas Coisas, esse que é da Carola Saavedra, maravilhosa. E ela define da seguinte maneira, que a Virginia tira a narrativa do mundo lá fora, as aventuras, e a traz para o lado de dentro, uma narrativa das pequenas coisas, dos detalhes e também dos silêncios.
É uma narrativa da subjetividade, o eu que emerge com toda força nesse início de século, esse filho da modernidade. Gente, tão bom poder falar de uma Virgínia e não tá falando de Bets. Com esse episódio, eu encerro essa temporada do Diário de Leitura do Pós-Fácil Podcast. E fico muito feliz em contar que a partir do dia 13 de junho vai estar no ar uma nova temporada do Pós-Fácil de bate-papo com escritoras e escritores e com amigas e amigos sobre livros. Algumas das pessoas com quem eu já conversei, que vocês vão ouvir aqui, são a Euler Lopes, autora de Mariconas, a Morgana Kretzmann, autora de Água Turva, e vai ter também um episódio muito especial com duas amigas sobre a série de 100 Anos de Solidão. Então, acompanhem o Pós-Fácil, compartilhem, sigam nos tocadores, façam uma avaliação e, se puderem apoiar, eu agradeço muito. O Pós-Fácil está nas redes sociais como @PostFácilPodcast, lá vocês encontram todas as informações. Muito obrigada e até o próximo. Pós-Fácil.